Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli e quero compartilhar com você uma dica de direito constitucional no tema controle preventivo de constitucionalidade. Tem a ver com o assunto controle de constitucionalidade. Você sabe que as provas, elas gostam de abordar esse tema, em especial concursos na área jurídica, exame da OAB, enfim, fiquem atentos a controle de constitucionalidade. Como o título aqui do assunto já diz, é controle preventivo. Você que já estudou a matéria, ou mesmo você que não estudou ainda, saiba que o controle de constitucionalidade nada mais é do que um processo de verificação, de compatibilidade dos atos normativos do poder público em face da Constituição Federal. É fazer essa verificação. Se aquele ato do poder público, uma lei, por exemplo, é ou não é compatível com a Constituição. Então, essa ideia é uma verificação, vejam, vertical, né? Porque a Constituição, ela está no vértice da pirâmide normativa, pensando na pirâmide do Kelsen, né? Ela é a norma suprema da ordem jurídica, ela é o fundamento de validade para as demais normas. Então, as demais normas, elas buscam seu fundamento de validade na Constituição Federal. Logo, as demais normas devem estar de acordo, tanto no aspecto formal, como também material, conteúdo e forma, em face da Constituição Federal. Agora, quando a gente faz essa verificação, né, que é o que chamamos de controle de constitucionalidade, há vários pontos a serem analisados. E um primeiro deles diz respeito ao momento em que o controle ele é realizado. Quando que é feito esse controle? E nós temos dois grandes momentos, o chamado controle preventivo e o controle repressivo. O controle preventivo, ele é feito durante a elaboração da norma. Imaginem vocês um projeto de lei federal, né? Está tramitando lá no Congresso. Esse projeto, até ele ser aprovado em definitivo, ele passa por várias fases dentro do processo legislativo. Começa com quem apresenta o projeto de lei. Já ali nós podemos ter algum problema, porque quem apresenta o projeto pode ser que não tinha legitimidade para fazê-lo. Vai que a Constituição disse, olha, esse assunto é de iniciativa privativa do presidente. Aí quem apresentou o projeto foi um deputado ou um senador. Já temos um problema. Já teríamos ali uma inconstitucionalidade formal. E vejam, essa inconstitucionalidade ela foi verificada onde? Na fase de elaboração da norma. Ainda não virou lei. Se ainda não virou lei, é controle preventivo. Porque depois que já se tornou lei e está em vigor, o controle é o repressivo, normalmente feito através de ação direta promovida lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra no controle repressivo. Não é a única, mas normalmente é a que ocorre. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês no controle preventivo. Quem é que faz esse controle? A gente já sabe que ele ocorre durante a elaboração da norma. Quem é que faz? Poder Legislativo. Pode fazer? Claro que sim. Pois o projeto não está tramitando justamente ali no âmbito do Congresso, então temos lá a figura da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, cuja função primordial é justamente verificar a compatibilidade das normas, das leis, em face da Constituição. Então a CCJ, que está ali no âmbito do Legislativo, faz controle preventivo, no âmbito do Poder Legislativo. Outro exemplo, Poder Executivo. Faz controle preventivo, o presidente da República faz, com o veto presidencial, por exemplo. Já vou fazer aqui uma outra dica dentro da dica, né? O presidente da República, se ele concorda com o projeto de lei, ele sanciona. É a concordância, é a aquiescência. Agora, quando ele não concorda, ele veta. Ele tem o prazo de 15 dias úteis para fazer isso. Se ele não falar nada em 15 dias úteis, presume-se sanção, a chamada sanção tácita. Mas vamos imaginar que ele vetou um artigo do projeto de lei. É um projeto de lei que tem 50 artigos. Ele vetou um. Esse é o chamado veto parcial, que não pode recair apenas sobre uma palavra e expressão. Vai ter que ser todo aquele artigo 12, por exemplo. Veto parcial. Quais os motivos do veto? Tem dois motivos. Porque é contrário ao interesse público, é o chamado veto político, ou porque o presidente entende que o veto é inconstitucional, que aquele, melhor dizendo, que aquele artigo é inconstitucional. Por isso que ele está vetando. E esse é o chamado veto jurídico.
Então, se o presidente vetou aquele artigo 12 do projeto de lei, do meu exemplo aqui, se ele vetou porque ele entende que é inconstitucional, então ele está fazendo o controle de constitucionalidade. E é preventivo, porque é durante a elaboração da norma. Agora que vem a cereja do bolo. E o poder judiciário, que a rigor é chamado a se manifestar no controle repressivo, depois que já virou lei. Pode o judiciário exercer controle preventivo? E aí, então, essa é a cereja do bolo. Bastante cuidado. Há uma hipótese em que o Poder Judiciário, Supremo, por exemplo, poderia fazer controle preventivo. Por que essa é a exceção? Porque quem participa do processo legislativo é o Poder Legislativo e o Executivo, o Presidente da República, em especial lá na sanção e no veto, né? Já o Judiciário não. Mas existe uma hipótese em que o Judiciário pode ser chamado a se manifestar e declarar inconstitucional algum ato ali durante o processo de elaboração da norma. Cuidado com essa hipótese. Só tem uma hipótese, sempre no caso concreto, é o chamado controle difuso e não concentrado, porque o controle concentrado ele se dá lá no Supremo Tribunal Federal, através da ação direta, por exemplo. Se é no caso concreto, é controle difuso e não concentrado no Supremo. Primeiro ponto. Esse controle seria feito, vejam, através de um mandado de segurança que será ajuizado por um parlamentar, um deputado ou senador, para a defesa de suas prerrogativas em caso de vício formal, seja de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda constitucional, de uma PEC. Aí a própria jurisprudência do Supremo já disse que o projeto de lei envolveria apenas o vício formal. Poderia o Supremo analisar o mandado de segurança e declarar vício formal. Agora, em relação à PEC, pode ser tanto em caso de vício formal ou material. Então, por exemplo, estão discutindo lá uma proposta de emenda que vai criar pena de morte para o crime de homicídio. Estão deliberando lá no âmbito do Congresso e está prestes a ser aprovada aquela PEC. Essa matéria, esse conteúdo não viola a Constituição? Claro que viola. A única hipótese de pena de morte que a Constituição autoriza é em caso de guerra declarada. Então não poderia uma PEC trazer esse conteúdo. Poderia um parlamentar ajuizar o mandado de segurança para, como diz, né, a doutrina, para a defesa das suas prerrogativas ali como parlamentar. Dele não ter que se ver obrigado a participar daquele processo legislativo que é flagrantemente inconstitucional. Neste meu exemplo, uma PEC pretendendo criar pena de morte. Então, neste caso, aquele parlamentar poderia ajuizar o mandado de segurança e o Supremo poderia reconhecer a inconstitucionalidade daquele projeto de lei ou daquela proposta de emenda neste assunto em particular. Essa seria a única hipótese que a doutrina e a jurisprudência aponta que poderia haver controle preventivo durante a elaboração da norma, feita através de controle difuso em mandado de segurança, portanto é um caso concreto, ajuizado por um parlamentar. Beleza? Então ficamos aqui. Dica importante, controle de constitucionalidade, aprofundem os seus estudos nessa matéria. Ok? Vou ficando por aqui, bons estudos e até mais.